Olá, seja bem-vindo, canal Impedido na área, Impedido Canal, trazendo para vocês aí o saldo da nossa equipe na rodada. Tivemos aí um probleminha de bug na internet que nos impossibilitou aí de remontar a nossa equipe na rodada. Quem esteve na live do último sábado pôde ver aí em loco. Tivemos sérios problemas aí com o nosso time, salvamos o nosso elenco e na hora de habilitarmos o salvamento no Cartola, o sistema bugou. Então, ficamos aí prejudicados em relação ao nosso desempenho na rodada, que não foi tão bem assim, e o nosso time ainda assim o foi escalado. Peças interessantes, outras nem tanto, decepções, exemplo de Veiga, exemplo de Rascaeta, que o nosso elenco aqui foi substituído por Hércules, entre outras opções. Enfim, passada a rodada 8, rodada 7, vamos então para a rodada número 8, construindo um elenco aqui, a base para essa rodada. E você aí do outro ladinho da tela, do outro lado, nos assistindo, nos deixando o seu gostei, o seu avaliei. E se é novo no canal, se inscreva. Vem conosco, vem para o canal Impedido. Vamos vender então esse nosso elenco que, conforme já falamos aí na live, montamos um time aí próximo da realidade de pontuação para a rodada, que foi inclusive muito bem. Obrigado. Dos nossos elencos na rodada, os nossos times alternativos, melhor pontuação aí, impedido é impedido. O time de valorização aqui do canal fez 73 e 24 pontos. O time fora da caixa, que fizemos a nossa transmissão, fez 62 pontos cravados. Está aí o time fora da caixa. Vamos de Walter no gol. Walter foi indicação aqui do nosso canal. Ayrton Lucas, 6 pontos, muito bem, obrigado. Também fomos aí de Caleri como capitão, acertamos em cheio, portanto, das opções aqui do time fora da caixa, acertamos Caleri capitão, tá muito bem na rodada. Fomos também de Ayrton Lucas e de Walter do Cuiabá, o Cuiabá surpreendentemente segurando o SG na rodada 8. Vamos também o nosso time aí, conforme já falei para vocês, o Impedido é Impedido. Foi um time aí bem próximo da realidade do time que escalamos para a rodada, que infelizmente bugou, né? Tivemos problemas com a conexão e também com o Cartola na hora de salvar o nosso elenco, tá? Deixa eu só atualizar aqui. Ó, estamos fora do ar. Apenas alguns minutos aqui para a conexão ser restabelecida. Estamos online novamente. Tá aí. Time 76 pontos. Fomos de Luan Poli, que era o nosso hack inicialmente, com Walter no banco de reservas. Felizmente aí Luan Poli, infelizmente, acabou entrando, jogando, o que habilitou aí um hack que não nos agradou. Mas, a princípio, Luan Poli, Ayrton Lucas, Beraldo com gol 10.90. Também foi muito bem. Colocamos também o Hulk, Caleri e alguém do Flamengo. No time da live que fizemos no último sábado, que foi bugada, colocamos Gabriel. Mas o Everton Cebolinha, falamos que era muito forte potencial para a rodada e não à toa foi muito bem. Este elenco aqui, inclusive, totalizando, fez aí 40 pontos. Hulk, Everton e Caleri. Somados, pontuação de Beraldo e a pontuação que seria do Walter, teríamos passado aí simplesmente chegado a 70 pontos com a pontuação do São Paulo, teríamos mitado e bonito na rodada. Então, vem conosco, as dicas interessantes, não as melhores, mas as possíveis das melhores dos resultados, você encontra aqui no nosso canal. Muito bom ter você aqui. Então vamos aqui montar um elenco interessante para essa rodada, começando aqui pelo gol. Não vou de hack. Vamos aqui com a opção de goleiro para essa rodada. A nossa conectividade aqui
entra no normal. Período de chuvas. Temos como opções para essa rodada jogos Corinthians e Fluminense. Vamos lá passeando pelos jogos aqui da rodada antes de começarmos, portanto, a escalação desse provável time para a rodada. Aqui no ensaio desta rodada número 8. Vamos então aqui os jogos desta rodada. Teremos nesse sábado na Arena da Baixada Atlético Paranaense e Grêmio, seguido de Fortaleza e Vasco, às 16 horas, 2 partidas. No sábado, às 18h30, teremos aí duas partidas no mesmo horário. Flamengo e Cruzeiro, Cuiabá e Coxa. E no sábado, os embalos de 21 horas do sábado à noite, teremos São Paulo e Goiás. Outros jogos dessa rodada, teremos no domingão, 16 horas, mesmo horário aí também de Inter e Bahia. Teremos Corinthians e Fluminense. Ao domingo, às 18h30, 2 jogos em sequência, rodada encerrando neste domingão. Teremos 18h30 no Nabi Abichedi, RB Bragantino e Santos, seguido de Atlético Mineiro e Palmeiras no Mineirão. Para fechar a rodada 8, no domingo, no Newton Santos, em Engenhão. Teremos aí Botafogo, líder, e bota líder. Nisso, 3 pontos de vantagem para o segundo colocado até então, a equipe da Sociedade Esportiva Palmeiras. Botafogo e América, às 19 horas. Jogos interessantes para avaliarmos aqui possibilidades. Jogo do Botafogo contra o América, RB contra o Santos, Corinthians e Fluminense, São Paulo e Goiás, Fortaleza, Vasco e Flamengo e Cruzeiro. São jogos interessantes para pensarmos aí no nosso elenco aqui nas sugestões da rodada. Por enquanto, os mais escalados desta rodada 8 são os seguintes. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Muito bom ter a sua companhia, sua presença, sua colaboração desde já. Vamos então os mais escalados da rodada 8, por enquanto, na seleção dos mais escalados desta rodada. Tá aí na tela, Rafael do São Paulo no gol, Rafinha e Caio Paulista, Adrielson e Beraldo, Eduardo, Nestor e Veiga, Caleri, Capita, Pedro e Cano, técnico Antônio Oliveira da equipe do Cuiabá, o mais barato da rodada, na rodada 7. Gol, Keiler, banco de reservas, Vitor Sá, atacante do Botafogo, Mike do Palmeiras, Arias do Fluminense e Douglas Costa, Diego Costa, zagueiro da equipe do São Paulo. Portanto, daí os mais escalados por enquanto nesta rodada 8, time que soma aí 461,2 pontos no total. Preço do time, R$ 128,80 cartoletas. Tá? Portanto, o time dos mais escalados, rodada 8. Vamos então agora ao nosso time aqui, ensaio para essa rodada. Vamos começar aqui com a opção de goleiro. Opção de goleiro para essa rodada, sim. Vamos aqui avaliar pela condição do jogo, pela possibilidade, tá, do jogo em si. Então vamos aqui, obviamente, aqui no goleiro. Vamos pensar aqui das opções. Lembrando, na última rodada tivemos aí um Cruzeiro em casa, a equipe do Cuiabá, muito bem, obrigado. A equipe do Cuiabá que começou aí um novo ciclo de técnico novo, Antônio Oliveira substituindo Ivo Vieira, troca aí de técnicos portugueses. Vamos então à equipe do aqui, a equipe de técnicos aí portugueses, o Cuiabá nessa transição. Vamos então agora às opções de goleiros aqui do nosso elenco. Interessante o Lucas Perry nesse jogo contra o Botafogo. Ele será a nossa primeira opção de goleiro para essa rodada e estará no nosso elenco. Outras opções interessantes nessa rodada de goleiros, podemos aqui acrescentar como viáveis o goleiro Rafael do São Paulo, possibilidade do SG interessante.
O goleiro Walter, aqui eu acho um pouco mais arriscado, a equipe do Cuiabá não é a mesma equipe que joga fora de casa. Agora com um técnico novo, pode ser que esse cenário acrescente um pouco mais de qualidade, essa possibilidade do Cuiabá jogar bem dentro de casa novamente. Então, mas fica de olho aí no Walter, pode ser interessante. Outro goleiro também super viável para a rodada, pensando aí em defesas. Podemos pensar aqui no João Ricardo, desvalorizado, 2,02 de desvalorização. Fez menos 2 pontos na última rodada e precisa de menos 1,02 para começar a valorizar. Então, João Ricardo, da equipe do Fortaleza, custando 5,33. Fica de olho se é ele mesmo que joga nesse time aí bem rotativo da equipe do Fortaleza nesse Campeonato Brasileiro. Então, goleiros para essa rodada, a princípio, neste ensaio, temos aqui o João Ricardo, questão de custo-benefício. Temos também o goleiro Walter, da equipe do Cuiabá, Rafael do São Paulo, Santos do Flamengo e Lucas Perry do Botafogo, que é o nosso goleiro a princípio. Vamos agora às opções de laterais para essa rodada. Vamos aqui às opções de laterais. Viabilizando aqui, nesse nosso time aqui, vamos pensar em valorização. Precisamos ganhar cartoletas nesse nosso elenco, nesse nosso time aqui do canal, para que possamos, portanto, chegar na rodada 10, na rodada 9 ou mais à frente com o que e opções a escalar para a rodada. Mais desvalorizado temos aí o William, um jogo difícil contra a equipe do Flamengo no Maracanã. Aí desvalorizou 1,62, precisando de 0,21. Samuel Xavier 0,43. Marlon 3,98. Para mim o mais confiável. A questão do Marlon aí é a questão de cartoletas, 15,81. Mas um jogador que mesmo perdendo SG pontuou 6,50 na última rodada contra a equipe do Cuiabá só com desarmes. Uma pontuação muito boa, muito interessante. O William não pontuou bem, substituído pelo Igor Formiga, fez 0 pontos. E, claro, deixou muita gente aí de dor de cabeça na rodada 7. Rubens, o eterno provável, mas sempre dúvida. Rubens, ótima opção também para a rodada contra a equipe do Palmeiras. Outras opções interessantes para a rodada de laterais, pensando aí no custo-benefício, até mesmo em valorização. Podemos imaginar aqui para esta rodada. As opções que nós temos, um Piquerez contra a equipe do Atlético Mineiro, um jogo um pouco mais ousado, precisando de 4 cartoletas, aí é ousadia para quem pensar um pouco mais além das opções para a rodada. Temos aqui também um Gabriel Inocêncio, vem muito bem com a equipe do Santos nos últimos jogos, tá? Ele e o Joaquim deram a liga, um encaixe legal à equipe do Santos, que vem mantendo SGs, colecionando SGs nos últimos jogos, o Gabriel Inocêncio. Os dois laterais do Palmeiras, pelo fato do Atlético Mineiro não ser o mesmo Atlético que joga bem fora de casa, podem ser interessantes, principalmente o Piquerez. Temos aqui da equipe do Flamengo mais regular o Ayrton Lucas, prezando 3,61 cartões, fez 6 pontos na última rodada. Então também interessante aí o Ayrton Lucas. Do Vasco me interessa aí a opção novamente do Pumita Rodrigues, para mim o melhor jogador vascaíno de melhor média laterais da equipe do Vasco no campeonato, 4,20 de média. Na última rodada fez 5,60, um pouco a mais que o Piton, mesmo perdendo SG, na derrota por 4-2 para a equipe do São Paulo. Temos também o queridíssimo Caio Paulista, da equipe do São Paulo, que é um lateral extremamente ofensivo, por enquanto não está aqui, tá? O Cartola, acredito, esteja o colocando como sendo dúvida, mas vale sim a menção do Caio Paulista, da equipe do São Paulo, para essa rodada. Uma ótima opção, lateral extremamente ofensivo, tá? Rafinha também em dúvida, fica de olho nesse São Paulo, mas, conforme já mencionei aí, o Caio Paulista. Aqui temos o Raí Ramos também em dúvida, tá? Também uma ótima opção para quem quer fazer diferente, precisando de 2,49. E aí o Caio Paulista, 2,30. Nesta rodada estaremos indo aqui com o Caio Paulista, tá? Precisando de 2,30. Possibilidade do SG do São Paulo é forte, tá? E a nossa segunda opção do lateral estaremos indo aqui com a alternativa, pensando aí no jogo em si, né? Na possibilidade de ir muito bem nesta rodada, estarei indo aqui com o queridíssimo. Deixa eu ver as opções que nós temos. Temos um Wesley em dúvida. Realmente
nos resta esta alternativa. Vamos, portanto, aqui de Marlon do Cruzeiro. Banco de reservas, em razão aí do Caio Paulista estar em dúvida, vamos colocar aqui como alternativa o queridíssimo lateral do São Paulo. Vamos colocar aqui o Raí Ramos e esperar aí notícias para a rodada. Zagueiros para essa rodada, pensando no SG como foco, como objetivo, mas jogos interessantes. Temos aí o Nino, questão ofensiva, vem muito bem, obrigado, mas pontuando bem mesmo dentro de casa. Acredito sim na possibilidade do SG aí acontecer, tanto de Fluminense como Corinthians. O Fluminense vem sim numa queda muito vertiginosa, o que dá aí uma ênfase à equipe do Corinthians nessa partida, mas também vem muito mal jogando os seus jogos, seja na Arena Neoquímica Arena ou fora do seu estádio. Fluminense, um desequilíbrio, uma queda no momento interessante do campeonato, no começo, o que pode acontecer é natural, mas pode ser sim um azarão nessa rodada com possibilidade de SG. Então, Nino, uma ótima opção da equipe do Fluminense para zagueiro. Outra opção também, o Rodrigo Moledo, da equipe do Internacional, precisando de 0,04 cartoletas, custando 2,59. Para mim, a primeira opção de zagueiro nesse nosso elenco. Uma outra opção também viável, precisando de 1,18, é o Brites, da equipe do Fortaleza. Fortaleza, em casa, uma equipe fortíssima. Vem de 2 derrotas seguidas na Copa do Brasil, perdendo para o Palmeiras 3-0. E o último resultado também perdendo para a equipe fora de casa, né? Também com a derrota, colecionando a derrota para a equipe do América. Então fica de olho aí nesse Fortaleza, pode ir muito bem o Brits, uma grata opção também para a rodada, precisando aí de 1,18 para começar a valorizar, custando 7,77 cartoletas. Outras opções de zagueiros, podemos falar aqui interessantes para a rodada. Temos aqui o queridíssimo Alan Franco, da equipe do São Paulo, precisando de 2,40. Fica de olho se realmente vai para jogo. Alan Franco, uma ótima pedida. Exemplo do Lucas Beraldo também. Lucas Beraldo valorizado. Né, fez 10,90 na última rodada com um gol. Tá? Outra opção interessante aí, o Joaquim, da equipe do Santos, contra esse RB Bragantino, que vem colecionando resultados interessantes. Vem numa sequência, numa atuada interessante. Bons resultados de empates fora de casa e uma vitória na última rodada dentro de casa. O RB Bragantino vem bem, obrigado, nos últimos jogos. Da equipe do Palmeiras, os dois zagueiros, tanto o Luan como o Gustavo Gomes, aí pensando em equilíbrio de pontuação mesmo na perda do SG, são interessantes. É muito interessante a dobra do Luan com o Gustavo Gomes. Também interessante da equipe do Cuiabá, o Marlon, que vem colecionando gols, boas atuações, assistências nos últimos jogos com a equipe do Cuiabá, jogando na Arena Manaus. Então fica de olho no Marlon da equipe do Cuiabá. Interessantíssima opção, tá? Outras interessantes opções também de zagueiros, podemos pensar aqui no Adrielson, 3,96, custando praticamente a metade que custa o Vitor Cuesta, e um item de valorização que chama a atenção, que é 8,90 pontos. Lucas Beraldo, precisando de 6,39, valorizado, 2,03, cuidado, mas você que não tem aí preocupação em valorizar nadando nas cartoletas, ótima opção a dupla de zaga aí, Beraldo e Cuesta, como também Beraldo Moledo ou Beraldo e Luan do Palmeiras, tá? Léo Pereira, precisando de 9,37, um jogo complicado contra a equipe do Cruzeiro. O Flamengo embalado, 3 vitórias seguidas. Interessante sim, pontuou 16 pontos na última rodada. Super valorizado, zagueiro aí, custando quase 17 cartoletas. Bom, nossa segunda opção de zagueiro por enquanto, aí estamos indo com o Moledo. Vamos fechar, portanto, a nossa zaga, por enquanto, nesse ensaio para a rodada. Vamos fechar aí com esse Internacional, possibilidade que o Mano Menezes possa ser demitido, e alguns sites, algumas fontes de informação já noticiam aí o Rogério Ceni como sendo o novo técnico da equipe do Internacional. Aguardemos aí próximas notícias, mas a princípio Rogério Ceni tem tudo para ser o novo técnico da equipe do Inter. Bom, vamos fechar o nosso elenco aqui, portanto, com Lucas Beraldo,
da equipe do São Paulo. Portanto, uma dobradinha do São Paulo na defesa. Banco de reservas. Estaremos colocando aqui no nosso banco de reservas o queridíssimo... Eita, das opções que nós temos aqui, muito fracas a minha visão, tá? Vamos colocar aqui em caso de dúvida, a ver as opções que nós temos. As alternativas que nos são dadas. Temos um Naves, temos um Murilo, um Henrique. Vamos colocar por enquanto aqui, preenchimento apenas, o Naves da equipe do Palmeiras. Vamos agora às opções de meio campo, meio-campistas para essa rodada. Vamos aqui nesse ensaio, deixe o seu like e se inscreva. Ensaio do nosso elenco para a rodada, pensando em equipe de valorização e também pontuação interessante para a rodada. Gerson jogando com ponto aberto pela esquerda, potencial muito grande nessa rodada, uma ótima pedida. Ganso, o Ganso tem um bom retrospecto, jogando contra a equipe do Corinthians, vale como opção, acho interessante, viável, 11,81 cartoletas, válido para a rodada. Veiga, estou fugindo um pouco para essa rodada, embora para esse 0,42, pensando no time de valorização, vale como alternativa. André é o melhor volante do futebol brasileiro, sem sombra de dúvidas, aí prezando de 0,09, então uma ótima pedida pensando em valorização também para a rodada. Lucas Lima, nome fortíssimo, um ponto na última rodada, um jogo difícil contra a equipe do Palmeiras, tá? Mesmo assim pontuou um ponto, precisa de 0,72, custando 6,44 cartoletas. Outras opções interessantes também para rodar, temos aí o Gustavo Campanharo da equipe do Inter, jogador que desarma, auxilia, trabalha como meio-campista, como volante, também chega à área com potencial, presente de 2,03. Temos um Tassiano da equipe do Bahia, o mais regular, jogador da equipe do Bahia no campeonato, presente de 3,64, fez 6 pontos na última rodada. Outras opções, temos aqui o Matheus Fernandes, pensando em desarmes para a rodada, excelente opção, precisando de 2,15 apenas. Temos também outras opções aqui, essa rodada, alternativas. Podemos pensar aqui, o Bruninho, estou fugindo um pouco, algumas rodadas aí só decepção. O Lima da equipe do Fluminense, um nome forte para a rodada, potencial muito gigantesco na rodada. Um Cristaldo aí da equipe do Grêmio também, precisando de 1,73, o Lima 2,39. Além de outras opções para a rodada, podemos pensar aqui o Alex Santana, que inclusive fez gol hoje no jogo do Atlético Paranaense contra o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense jogando no Mineirão, gol do Alex Santana. Aí você que gosta de ousadia, pode pensar no Alex Santana. Temos também um Hércules, equipe do Fortaleza jogando em casa, jogador que sai e se apresenta para o jogo, gosta de participar ofensivamente, então super viável sim o Hércules, da equipe do Fortaleza jogando contra o Vasco. Temos um Christian, que passou uma regularidade de gols com a equipe do Atlético Paranaense, um pouco mais ousado para a rodada. Da equipe do Corinthians me chama a atenção o Adson jogando como ponta aberto pela direita, mas até então o Corinthians foi muito mal no campeonato, só o Roger Guedes e mais nada. O Lucas Sacha da equipe do Fortaleza para desarme, interessantíssima opção. Temos um Pablo Maia da equipe do São Paulo contra esse Goiás, super interessante sim para a rodada, viável. Temos um Rodrigo Nestor e um Lucas Evangelista também correndo por fora. A questão, o Evangelista presente 5,31, Nestor 4,39, fez gol inclusive na última rodada, estava entre as nossas indicações, inclusive mencionado para a rodada. Então fica de olho também no Nestor nessa rodada, também fortíssimo. O meio campo do São Paulo, fortíssimo, principalmente se tivermos aí o Michel Araújo como opção viável, aí provável para a rodada. Bom, vamos então nossos meio-campistas para essa rodada. Vamos começar aqui com a nossa primeira opção. E aqui eu vou usar um pouco, tá? O Eduardo do Botafogo, tá? 0,29, custando 12,67 cartoletes. Muito bom para quem tem aí cartoletas a gastar, quem pode gastar aí com cartoletas, uma ótima pedida. Mas a princípio eu vou estar indo aqui com o Matheus Fernandes, da equipe do RB Bragantino, tá? Nesse jogo interessante do RB Bragantino em casa contra a equipe do Santos. Precisando de 2,15 para começar a valorizar o queridíssimo Matheus Fernandes. Nossa segunda opção, estaremos indo aqui da escolha. Deixa eu pegar aqui das opções que nós temos. Acredito que eu devo ter passado. É isso mesmo. Vamos então à opção aqui do queridíssimo
Ele que está precisando de pouquíssimo mesmo para começar a valorizar. Então, uma pedida significativa demais para a rodada. Estou falando aqui do Gerson do Flamengo. Tá? Vou estar indo com o Gerson do Flamengo, precisando de 0,09, fazendo a equipe aqui para valorizar. Preciso valorizar nesse nosso elenco aqui para a rodada, para que possamos ter cartoletas e escalações nas próximas rodadas. E vou estar fechando aqui com o queridíssimo Lucas Lima, da equipe do Santos, jogador participativo, havendo gols aí no duelo entre RB Bragantino e Santos. É interessante contarmos aí com a possibilidade do Lucas Lima para assistência e até para a possibilidade de gols contra uma defesa que se portou bem no último jogo. A equipe do RB Bragantino se portou muito bem, obrigado, mas ainda assim enfrentou um Atlético Paranaense mistão e que nessa rodada enfrenta um Santos aí fortíssimo. E já vou logo dizendo, a dobra Lucas Lima e David Washington vem muito interessante para a rodada. Banco de reservas, estaremos indo aqui com Gustavo Campanharo, da equipe do Internacional. Fechou? Vamos então os nossos atacantes. E os nossos atacantes para essa rodada, já vou logo na indicação aqui do queridíssimo David Washington, da equipe do Grêmio. Temos aqui um solteiro como opção, mas vou aqui no David Washington, que sem gols, sem nada, fez 7,80, precisa de 4,59. Então, uma ótima opção, sim, David Washington nessa dobradinha com Lucas Lima. Outros atacantes aqui interessantes para a rodada, cito para vocês aqui o queridíssimo Pedro, da equipe do Flamengo. Se a campo for, é interessante, muito fortíssimo para a rodada. Tá? Temos um Arthur interessante, precisando de 1,19, tá? Superando um pouco as expectativas em termos de rendimento na equipe do Palmeiras, que estava aí com o Dudu o melhor rendimento no campeonato. Gabriel, na sua sina de fazer gols apenas com pênaltis. Então, o Gabriel é uma opção um pouco mais alternativa ao Pedro para a rodada. Vitor Roque, precisando de 0,19, jogando em casa, um nome fortíssimo para assistência para gols. Passou em branco na última rodada, fazendo 0 pontos. Então, uma ótima pedida também o Vitor Roque. Temos aqui o Ângelo, um alternativo David Washington. O Cano, da equipe do Fluminense. A equipe do Corinthians sofre demais, principalmente com jogadas aéreas. Por isso, o Nino, uma indicação muito boa para a rodada. Zagueiros aí do lado direito. Também a equipe do Corinthians sofrendo demais. E o Cano, um jogador aí, centroavante, artilheiro, matador. Deixou com ele, é caixa. Tá? Outras opções interessantes para a rodada. Pensando aí no Roger Guedes, melhor jogador regular da equipe do Corinthians, 6,30 sem gols. Na última rodada, precisando de 3,84. Temos também um Yuri Alberto aí um pouco mais aí, alternativa ao Roger Guedes. Temos outras opções aqui, o queridíssimo Thiago Galhardo enfrentando a equipe do Vasco da Gama, um nome viável, interessante para a rodada. Um Soteldo pensando em gols, participação, velocidade, com ataque jogando aí nas pontas. O Soteldo pode ser bem interessante aí, tá? Jogando do lado do Real, jogando do lado do Capixaba. Bem interessante sim o Soteldo para essa rodada. Outras opções, o Peck, tá aí. Uma ótima pedida, o melhor atacante da equipe do Vasco, superando em muitas expectativas o Pedro Raul no campeonato. O Aloísio vem numa crescente muito forte. E para fechar aqui as opções aqui, temos um Sacha, pontuou 10 pontos na última rodada, mas não é tão regular. A equipe do Santos vem muito bem, obrigado, nos últimos jogos. Um Hulk, o que falar do Hulk? Nada, 13,40 com pênalti. Sem um pênalti teria feito apenas 5,40. Então, um jogador aí que está tendo uma regularidade interessante. Vitor Jacaré jogando do lado ali, no posicionamento Goiás, 9,50, sem gol, sem assistência. A avenida, né, da equipe goiana foi muito bem o Vitor Jacaré na última rodada. Então, o lado de São Paulo também muito forte. O Rafinha pode ser interessante também por esse lado. Estou colocando aqui o Caio Paulista como alternativa, mas o Rafinha super forte também. Temos o Daverson, que fez o gol na última rodada. E o queridíssimo Caleri, se não for a melhor opção de atacante para a rodada. Caleri fez 13,90 e precisa de um gol para começar a valorizar. Então vamos aqui o nosso elenco, já estamos contando aí com David Washington para a rodada. Vou estar fechando aqui, faltando aí 40 e 49 cartoletes. Está colocando aqui, por enquanto, nesse ensaio, Pedro do Flamengo, enfrentando a equipe do Cruzeiro. Flamengo no atuado interessante, o Pedro não vem na regularidade, mas pensando em valorização,
excelente, precisando de negativo 0,03, tá? Então vamos com o Pedro da equipe do Flamengo. E a nossa terceira e última opção aqui no nosso ataque, tá fechando aqui com o Caleri do São Paulo, tá bom? Tá aí, portanto, o nosso elenco, a princípio, nossa base, custando 106,73 cartoletas. Bancos de reservas, estaremos indo aqui com a opção de atacante. Por enquanto temos aqui Rodrigo Pinho, Mastriani, Wellington Silva. Vamos colocar aqui o Canóbio da equipe do CAP. Vamos então ao nosso técnico. O nosso técnico para a rodada, das opções que nós temos aqui, faltando aí 11 cartoletas, quase 12 cartoletas restantes. Pepa, aí um pouco arriscado para a rodada. Das opções que sobraram aqui, tá? Em termos de cartoletas, interessantes aí o Vojvoda, fez 3,03 mesmo com a derrota na última rodada, precisando de 1,93. Temos também aqui, interessante, o queridíssimo Odair Hellmann, aí um pouco mais arriscado, você que gosta de correr riscos. Por enquanto, o Mano Menezes, técnico aqui confirmado na equipe do Inter, mas as notícias apontam de possíveis mudanças no comando técnico da equipe do Internacional. Vamos esperar para ver se essas notícias procedem ou não têm legitimidade. Vamos aguardar, mas o Mano Menezes super interessante sim para a rodada. Temos também o Antônio Oliveira, da equipe do Cuiabá, custando 5,63, o mais barato técnico para a rodada, precisando de 4,41, enfrentando o Coritiba. Cuidado na equipe do Coritiba, tá? Bons jogos nos últimos intentos das últimas rodadas. Cuidado. Temos o Sampaoli colecionando vitórias, aí engrenando, aí, conhecendo o caminho das vitórias com a equipe do Flamengo, também interessantíssimo para a rodada. E o melhor técnico, a meu ver, aí, o Luiz Castro, 12,86, tá? Um pouco mais aí recorrente, Dorival Júnior precisando de 5,27, tá bom? Então, técnicos para a rodada, Dorival, Luiz Castro, Sampaoli, Antônio Oliveira e para fechar, indico aqui para vocês o Vojvoda da equipe do Fortaleza. Vojvoda, Fortaleza, Antônio Oliveira do Cuiabá, Sampaoli do Flamengo, Luiz Castro do Botafogo e Dorival Júnior do São Paulo. Nosso técnico pensando aí na rodada em si, né, o que a rodada pode apresentar e trazer aí de perspectivas. E aí uma possibilidade de vitória do Fortaleza é grande, uma possibilidade de vitória do São Paulo fortíssima. Se você tem cartoleta, o técnico Botafogo, sim, muito interessante. Aqui fica um pouco de dúvida entre o jogo Cuiabá e Coritiba, mas custo-benefício Antônio Oliveira válido. E aqui o São Paulo, Flamengo e Cruzeiro, possibilidade de vitória do Flamengo, super interessante para a rodada. Por enquanto, vamos fechar aqui como técnico, precisando de 1,93 para começar a valorizar, Juan Pablo Vojvoda, da equipe do Fortaleza. Banco de reservas, nosso goleiro, estamos indo com o titular Lucas Perry, está fechando aqui por enquanto com o titular. Vamos colocar aqui no banco de reservas. Me agrada muito aí a possibilidade do Rafael, da equipe do São Paulo, tá? Capitão desse nosso elenco, podemos pensar aqui num Caleri, pensando aí ser um pouco no caminho para a rodada, esses mais calados o Caleri, tá? Lembrando, os mais calados nos últimos jogos não estão pontuando bem, os capitães, raríssimas exceções, exemplo do Hulk, tá? Mas o Caleri é uma boa opção. Temos o Pedro, um David Washington, temos também para essa rodada, pensando em defesas, o Lucas Perry do Botafogo, tá? Mas a princípio estarei indo aqui nesse nosso elenco aqui com o capitão, nesse esboço inicial. Vou estar fechando aqui com David Washington da equipe do Santos. E aí está o nosso elenco para a rodada. Está confirmado, custando 118,34 cartoletas. Lucas Perry no gol, Marlon e Caio Paulista. Banco de reservas, Raí Ramos. Fica de olho nessa escalação do São Paulo. Até o Rafinha, interessante também para a rodada. O Goiás cedendo imensamente nessa posição. Lucas Beraldo e Moledo na zaga. Meio de campo, Matheus Fernandes, Gerson, Lucas Lima. Ataque, Caleri, Pedro e David Washington, nosso capitão. Comandando este esquadrão, estamos indo aí de Juan Pablo Vojvoda. Aí, portanto, o nosso elenco, o nosso esquadrão com a dobra do São Paulo, uma casadinha do Santos, uma casadinha do Flamengo no meio campo.
E assim está o nosso elenco. Detalhe, Marlon contra o Flamengo não é loucura. O jogador aí com regularidade, mesmo perdendo SG, interessante pela média, pelo desempenho, pelo que vem jogando na equipe do Cruzeiro, super viável. Eu não quero ir com o Marlon para não causar dúvidas ou más impressões para a rodada de jogadores aí que jogam contra Gerson, Pedro, entre outros. Você pode pensar em opções para essa rodada, também aí como laterais, nessa questão em si, né? Mas repito, o Marlon, em termos de produtividade, mesmo perdendo SG, não é loucura não, tá? Não é loucura. Então podemos pensar aqui como opção para a rodada. Eu acho que laterais para essa rodada são pouquíssimas alternativas, pouquíssimas, tá? Então podemos pensar aqui, já falei do Ayrton Lucas, Gabriel Inocêncio, Piquerez, o Marlon não, o Marçal da equipe do Botafogo, questão do Marçal aí 9.50, muito forte, muito interessante, jogador de potencial para a rodada. Podemos pensar aqui no Bustos, tá? Fez 0 pontos na última rodada, precisando 3.53. Faltou falar aqui do Bustos, nas menções de laterais para a rodada. Então vou estar fechando aqui, a princípio. Deixa eu colocar aqui o filtro de prováveis. Vamos tentar fazer uma casadinha aqui interessante. Colocar aqui o Rafinha, do São Paulo. Precisando de 2.90 para começar a valorizar. E aí, uma dúvida, né? Estamos com 3 aí jogadores da equipe do São Paulo, os 3 em dúvida. Então podemos pensar aqui no seguinte, vamos tirar aqui o Rafinha. Vamos colocar aqui, a princípio, vamos colocar como opção, a princípio, se eu colocar aqui o Bustos, o Rafinha está custando, deixa eu ver quanto está custando o Rafinha, 7,61, né? Um dos dois há de jogar, vamos colocar então o Rafinha, e no banco de reservas vamos colocar aqui o Bustos, da equipe do Internacional. Fechou? Tá aí, portanto, o nosso elenco. Se você não queria ir com o Marlon, no quesito jogadores que jogam contra jogadores próprios, mas saiba que é um jogador que está pontuando com desarmes, independentemente do SG. Então, o nosso time está assim para essa rodada, uma trinca do São Paulo, Caio Paulista, Rafinha, Beraldo. Banco de reservas, o Bustos, fica de olho em qual desses há de jogar, mas o Bustos, potencial interessantíssimo para a rodada. Confirmado o nosso elenco, custando aí 110 e 14 cartoletas. PR no gol, Caio Paulista, Rafinha. Banco de reservas, Bustos. Beraldo e Moledo. Meio de campo, Matheus Fernandes, Gerson, Lucas Lima. Atacantes, Caleri, Pedro, David Washington, capitão do nosso elenco. Técnico Vojvoda. Banco de reservas, Rafael, Naves, Bustos. Campanharo e Canóbio. Tá, portanto, o nosso elenco, 110 e 14 cartoletas. É isso. No mais, muito obrigado a todos pela paciência, pela tolerância, pela amizade aqui no nosso canal. Muitíssimo obrigado. Deixe o seu like se gostou. Compartilhe o nosso canal. Se inscreva se não é inscrito ou inscrita. É isso. Valeu. Fui. Impedido canal. Canal impedido na área. Valeu, turma. Um abraço.